Olá, pessoas lindas do meu coração, como você está? Está bem? A professora Juliana está aqui para mais uma aula de matemática, onde estamos trabalhando alguns conceitos bem legais de volume, de capacidade. Lembra disso da última aula? Se você não assistiu, corre lá assistir, que está bem legal. Tem muita coisa para a gente poder aprender. E você, tá bem? Já preparou seu caderno, sua caneta? Preparou tudo? Podemos começar pelos nossos lembretes básicos e essenciais? Já foi lá marcar sua presença? Então, depois da aula, espera um pouquinho. Você vai lá e registra sua frequência respondendo as atividades obrigatórias, tá bom? E se você está pela TV, não esqueça de organizar o seu materialzinho para levar os seus trabalhos na escola, ok? No dia, horário, conforme a escola organizar com você. E não esqueçam dos meets, os encontros com os seus professores. Ótimo, você vai rever os seus colegas, vai rever os seus professores, vai poder tirar dúvida. Ele é um pouquinho mais lento que a sala de aula, mas funciona muito bem, gente. Não perca, é só você clicar no link, pronto, entrou. Você está na sala, ok? Na sala de aula virtual. Então não perca o meet com o seu professor, com os seus professores, ok? Vamos lá então? Na última aula, então, trabalhamos unidades de capacidade, ok? Noções de volume. E hoje? Hoje temos a parte 2. A parte 2, nós vamos trabalhar, além das unidades de capacidade, vamos trabalhar algumas unidades de comprimento e de massa. Então, tem mais algumas coisas aí onde estamos englobando, ok? Pronto para a aula? Podemos ir, então, seguir em frente? Bora lá, então? Então, vem comigo. Vamos ter alguns lembretes básicos aqui, ó. Vale lembrar que a unidade padrão de capacidade é o litro, falamos isso na última aula, lembram? Mas existem outras unidades de capacidade de volume, como mililitro, ok? Centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. Então, é utilizado todas essas unidades aqui, certo? A que é menos utilizada é o decímetro, aqui, ó. Cúbico, tá bom? Mas mesmo assim ainda ela pode aparecer, ok? Vamos lá então? Recordando, porque vimos isso na última aula. Em 1 litro cabem quantos ml? 1000, né? 1 litro é igual a 1000 mililitros. 1 litro também é igual a 1000 centímetros cúbicos. Também temos essa igualdade aí sendo verdadeira. 1 litro também é igual a 1 decímetro cúbico, aquela caixinha de 10 por 10 por 10, certo? E 1000 ml equivale a 1 metro cúbico, ok? Então, nós precisamos ter atenção aqui numa caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, uma caixa grande. Ali dentro cabem 1000 litros, ok? Então, temos essas unidades aí. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, quando você vai medir capacidade de piscinas, de reservatórios grandes de água, normalmente a gente utiliza 1 metro cúbico, né? Porque daí o número não fica tão grande. Beleza? Vamos, então, para o exercício? O exercício 1, ele diz assim, ó. Em uma determinada fábrica, foram engarrafados 500 litros de suco de uva em um dia. Cada garrafa utilizada nesse dia recebeu 250 ml de suco. Pergunta, quantas garrafas ao todo foram utilizadas pela fábrica nesse dia para engarrafar essa quantidade de suco de uva? Você vai dispor uma quantidade grande em garrafinhas. Que conta que você tem que fazer? E com as unidades, o que você tem que fazer? Dá uma pensada aí e eu já volto.
Já transformou as unidades? Como assim, professora, transformar a unidade? Temos que prestar atenção nisso, gente. Nós não podemos trabalhar com unidades diferentes. E o exercício nos deu litros e nos deu ml, mililitros. Não rola trabalhar com os dois desta forma, ok? Então, olha lá. Eu tenho 500 litros de suco e tenho 250 ml. Então, nós precisamos transformar, gente. Precisamos decidir qual vai usar. Você pode usar tanto o mililitros quanto o litro. A resposta vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Nós não podemos esquecer disso, então. Ó. Tem que estar na mesma unidade. Isso vale para qualquer situação que você esteja trabalhando. Com comprimento, com massa, com volume. Você sempre tem que trabalhar com a mesma unidade, tá bom? Então, vamos lá. Escolhendo o litro como unidade, tá bom? Porque daí trabalha com números com a escrita um pouco menor. Então, ó, 1 litro são 1000 ml. Então, a garrafinha era de 250 ml. Para transformar ml para litro, você precisa dividir por 1000. Então, 250 dividido por 1000 dá 0,250 de litros. Então, eu preciso distribuir 500 litros em garrafinhas de 0,250 litros. Distribuir é uma continha. Que continha que é? Muito bem, divisão. Então, vamos efetuar a divisão. Ó. 500 dividido por 0,250 de litros. Vai dar 2.000 garrafas. Então, vai usar 2.000 garrafinhas de 250 ml, aquela menorzinha assim, para engarrafar os 500 litros de suco de uva. Não pode esquecer de marcar a opção correta, porque é marca X, né? Então, a opção correta é a letra D. Reparem que tem uma coleção de números 2 aqui, hein? Ó, 2, 20, 200 e 2.000. Justamente para, se por acaso, se enganarem algum zero aí. Então, temos que prestar atenção, ok? Feito essa, conseguiu acertar? Muito bem. Se você ainda não conseguiu acertar, não fique triste, tá bom? Estamos caminhando para que você compreenda bem essa questão de transformação de unidades e cálculo de volume. Agora, unidades de massa, tá bom? Quando a gente fala assim, qual é o seu peso? Quanto você pesa? A gente fala assim, né? A gente quer saber a massa corpórea da pessoa. A gente não pergunta a massa. A impressão que já está chamando de gordo, perguntando, né, a massa. Mas é uma questão de utilização popular, certo? A gente pergunta o peso. Mas peso, vocês vão aprender no ensino médio, que é uma força. Então, não é correto. Nós vamos continuar chamando. Mas para você saber, é a unidade de massa, ok? O peso não é muito certo. É massa que é o correto, tá bom? Por isso que aqui está massa. A unidade padrão de massa é o quilograma, o kg, certo? Então, vamos lembrar algumas relações de massa aqui, ó. 1 quilograma são 1000 gramas. Olha o prefixo K aqui, ó, 1000 gramas. 1 grama são 1000 miligramas, ok? E 1 tonelada são 1000 quilogramas. Então, essas unidades nós usamos bastante no dia a dia, em algumas relações que vão aparecendo aí, tá bom? Vamos lá, então, para o exercício? Observe no caminhão abaixo quantas toneladas de mercadoria ele pode transportar por viagem. Um caminhão sempre tem que ter essa escrita da carga máxima. No máximo, quantos quilogramas de mercadorias esse caminhão pode transportar em uma viagem? Aqui no caminhão está escrito carga máxima 3,8 T. O que é o T? Isso mesmo, toneladas. Então, ele deu o valor em toneladas e quer que a gente diga quanto é esse valor em quilogramas. Um tempinho para você e eu já volto.
Muito fácil de fazer essa transformação, né, gente? Só precisamos lembrar de quanto uma equivale à outra, ok? Então, vamos pensar. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Não podemos esquecer desta comparação, desta equivalência, tá bom? Porque daí fica difícil responder o exercício mesmo. Então, 1 tonelada, 1.000 quilogramas. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esta carga máxima aqui, que é 3,8 toneladas, e transformar para quilogramas. Olha como ficou fácil. Para transformar em quilogramas, basta multiplicar por 1.000, porque cada tonelada equivale a 1.000. Então, 3,8 vezes 1.000 vai dar 3.800 quilogramas. A gente fala quilos, né? Quilogramas. Essa é a quantidade máxima que esse caminhão pode transportar nesta unidade. Então, não podemos esquecer de marcar X na resposta certa. Olha lá, ó, resposta certa, letra C, ok? Reparem que tem só o número 38 ali, ó. 38, 380, 3.800 e 38.000. Então, é caso você não lembre. Ah, meu Deus, 1 tonelada são 10 quilos. 1 tonelada são 100 quilos. 1 tonelada é 10.000 quilos. Então, dependendo da relação aí, vai ter a resposta. Então, vamos lembrar, gente. 1 tonelada, 1.000 quilogramas. Ok? Podemos ir para o próximo? Então, vamos lá. Unidade de comprimento agora. Linear, ok? Então, a unidade de comprimento padrão nosso é o metro. Utilizamos o metro na maioria dos países, né? Em alguns outros utiliza-se milhas e tal, mas a básica, metros, no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, ó, vamos lembrar algumas relações. 1 metro são 100 centímetros. Temos que lembrar dessa relação, é bem importante. 1 metro também são 10 decímetros. Eu tenho 10 pedacinhos de 10 centímetros dentro do metro. A gente não usa muito, mas pode aparecer, tá bom? 1 centímetro são 10 milímetros. Lembra da sua régua lá. A marcação de 1 centímetro, você tem 10 risquinhos. 10 risquinhos não, né? Tem 9 risquinhos lá, porque tem que contar as beiradinhas. Mas você tem 10 espacinhos lá dentro. Ou seja, 1 centímetro são 10 milímetros. E 1.000 metros, quando você quer uma distância muito grande, a gente mede no quê? Quilômetros. Então, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, ok? Essa aqui acho que é mais fácil de lembrar, porque a gente utiliza bastante, né? Tanto metro, centímetro, milímetro, quilômetro. Então, eu acho que é uma relação mais fácil de você lembrar. Vamos para o exercício? Ele diz assim, ó. Para ir de casa ao trabalho, Diogo percorre 6,75 quilômetros de bike, de bicicleta. Aí eles perguntam, quantos metros Diogo percorre para ir de casa ao trabalho? Então, a letra A, 67,5 metros. Letra B, 675 metros. Letra C, 6.750 metros. Ou a letra D, 67.500 metros. Eu vou deixar você decidir e já voltamos.
ficou moleza, né, gente? São relações, são unidades que a gente usa no nosso dia a dia. Então, 6,75 quilômetros, ele quer saber em metros. Então, basta a gente lembrar que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, para transformar quilômetro em metro, a gente multiplica por 1.000. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. 6,75 vezes 1.000. Então, multiplicando por 1.000, eu tenho 6.750 metros que o Diogo percorreu de bike, ok? Ficou fácil, né? Não esqueça da opção. Eu tenho a opção aqui, né? A resposta certa é a letra C, 6.750 metros. A unidade de metros está aqui na pergunta, ó. Presta atenção nisso, às vezes eles deixam a unidade na pergunta. Então, temos que ler bem, ok? Vamos para o próximo? E último, respira aí, olha lá. Um aquário tem o formato de um paralelepípedo retangular. De novo, aquela caixinha quadrada, toda certinha, toda bonitinha. De 50 centímetros de comprimento, 32 centímetros de altura, 32, olha lá, ó, largura 50, vamos ler direito, né, professora? 50 centímetros de largura, 32 de comprimento e altura 25 centímetros. Então, eu tenho as 3 dimensões do meu aquário. Ele fala o seguinte, para encher 3/4 dele com água, quantos litros de água serão usados? Pensa aí que eu já volto. Ele está falando nesse exercício de encher esse aquário de água, certo? Encher de água tem a ver com o volume. Então, vamos calcular o volume desse paralelepípedo, desse aquário. Como que a gente calcula o volume mesmo de um paralelepípedo? Multiplicando as 3 dimensões. Então, vamos fazer essa continha. Ó, comprimento vezes largura vezes altura. Vamos multiplicar. As unidades que eles deram das medidas estão todas em centímetros, ó, tá bom? Então, se está tudo em centímetro, eu posso fazer a conta. 32 vezes 50 vezes 25 vai dar 40.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume que eu tenho em centímetros cúbicos, ok? Só que ele quer encher esse aquário, mas ele não quer encher até a boca, né? Ninguém enche até a borda, sempre fica um tanto para baixo. Então, ele quer encher 3/4 desse aquário, ok? Só que ele está falando em litros, né? Ó, quantos litros de água serão usados? Então, eu preciso transformar esse centímetro cúbico em litros. Então, eu preciso lembrar da relação, olha aqui, ó. 1 litro são 1.000, 1.000 centímetros cúbicos. Se eu tenho 40.000 centímetros cúbicos, para transformar para litro, basta dividir, ó. Lembre que eu estou usando uma unidade aqui do finalzinho da tabela
para o litro. Então, eu divido por 1.000. Então, 40.000 dividido por 1.000, 40 litros. Então, 40 litros é o volume total do meu aquário. Como eu não vou encher até borda, eu quero apenas 3/4, eu calculo 3/4 de 40 litros. Você pode pensar naquela ideia bem lá quando vocês eram pequenos. 3/4, né? O 3 está em cima, 4 está embaixo. Divide tudo em 4 partes e pega 3 delas. Ou então você lembra que 3/4 de alguma coisa é uma multiplicação, ó. 3/4 vezes o 40. Como é que você resolve uma multiplicação de fração? Multiplica de cima com de cima, põe em cima. De baixo com de baixo, põe em baixo. E está pronto. Simples assim. Então, 3 vezes 40, 120. O denominador do 40 é 1, né? Todo número tem denominador. Quando não aparece, é porque não precisa dele, mas ele existe e está lá. Então, 4 vezes 1, 4. Fração é uma divisão. 120 dividido por 4, 30 litros. Ou então, se preferir, 120 dividido em 4 partes, cada uma dessas partes dá quanto? 120 dividido por 4? 30, né? Ele quer o quê? 3/4. Então, 3/4 vai dar 30. Então, o que nós temos aqui? Olha lá, ó, para encher 3/4 dele com água, quantos litros de água serão usados? Nós tínhamos 40. 40 litros, o total. Divido por 4. Cada uma dessas partezinhas dá 10. E você pega 3. Então, você também pode pensar naquela ideia lá inicial de pintar e dividir em partes e pegar algumas partes, tá bom? Então, resposta certa, 30 litros para encher 3/4 desse aquário. Beleza? Entendeu? Então, o que trabalhamos hoje? Trabalhamos bastante coisa, gente. Trabalhamos unidades de volume, unidades de massa e unidades de comprimento e algumas relações de equivalência entre unidades aí, hein? Então, trabalhamos isso e na próxima aula vamos rever algumas unidades de capacidade para que possamos ficar bem firmes nessa parte, ok? Então, não perca a próxima aula. Eu espero vocês. Um grande beijo. Tchau!